dar continuidade ao Sermão da Montanha. Já estudamos as Beatitudes. Vimos na quarta-feira passada, a última, acerca do crente como sal da terra e como a luz do mundo. E vimos que a interpretação desse texto, ela se refere primordialmente à evangelização. O crente como sal da terra e como luz do mundo, trabalhando para que o reino de Deus possa crescer. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar uma sequência nesta segunda parte do sermão, quando vai tratar do cumprimento da lei e dos profetas. E a partir do versículo 17, do capítulo 5, até o versículo 48. O texto é longo, mas como eu disse aos irmãos, o livro de Mateus, ele abrange todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento. A riqueza desse livro é muito grande. Muita gente diz, alguns exegetas, que esse livro foi escrito exatamente para que os judeus conhecessem Cristo e acreditassem em Cristo como Messias. Mas nós não somos desse propósito. Nós concordamos com aqueles que dizem que Mateus foi escrito para a nova igreja, a igreja de Cristo. Uma igreja que era composta de judeus e gentios, uma igreja de muitos pensamentos e a mudança exatamente do conceito do plano de Deus manifestado aos homens. Quando no versículo 17, Jesus começa dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, e diz: não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Interessante que nós tenhamos uma ideia de início. Que lei é esta que Cristo se refere e quem são estes profetas? Quando nós pensamos nesta palavra, a lei ou os profetas, o Senhor está se referindo exatamente a toda a lei mosaica. Está se referindo, quando ele diz ou os profetas, ele está se referindo não na extinção dos profetas, mas ele está se referindo à interpretação que era dada pelos profetas acerca da sua pessoa. Porque quando começamos a estudar a lei e os profetas não são outra coisa no Velho Testamento. O ministério profícuo de anunciar o Messias, anunciar Cristo. Haviam aquelas profecias exatamente contundentes em relação à situação das nações daquela época e do próprio povo judeu. Mas o alvo principal da profecia bíblica era a revelação através da vontade de Deus, daquele que haveria de vir e assumir todas as coisas. Então, quando nós pensamos nesta lei, nós temos que pensar um pouquinho acerca do que vem a ser ela. Porque existem muitos conceitos acerca de lei, e nesses conceitos, os próprios adventistas adotam, eles que
guerreiam ferroneamente contra o catolicismo romano. Eles adotam o conceito de lei e a divisão de lei exatamente nos teólogos católicos romanos. De uma forma direta, nós vamos ver isso, que quando fazem a divisão de lei, separação de lei, eles estão se baseando, não em conceitos bíblicos, mas se baseiam em conceitos de teólogos católicos romanos, conceitos estes, que são comprados, envelopados e trazidos para muitas igrejas evangélicas, principalmente igrejas reformadas, como a igreja luterana, igreja anglicana e muitas outras igrejas reformadas, até mesmo aquelas que seguem o calvinismo, como os presbiterianos. Eles chegam a adotar historicamente, eu não vou dizer que é geralmente, porque pode ter havido alguma mudança que eu não tenha conhecimento, mas historicamente eles adotam exatamente este princípio. Então, quando a Bíblia fala de leis e fala de profetas, ele está falando da inteireza das Escrituras do Velho Testamento. Totalmente, tá certo? E não do que os rabinos interpretavam. Nós veremos isto com a continuação. Quando eles falam em mandamentos, segundo os curiosos pesquisadores, o número não é meu, o número é deles, né? Porque eu não contei isso tudo, mas eles dizem que no Velho Testamento existem 613 mandamentos, sendo 248 positivos e 365 negativos. Tá certo? Nós não conhecemos esses mandamentos todos, porque nós somos familiarizados exatamente com aqueles que haviam discussões entre saduceus, fariseus, com Jesus Cristo e com os seus discípulos. Então, esses preceitos discutidos são aqueles que nós conhecemos. E para os rabinos, as tradições tinham o mesmo valor que guardar a própria lei e os profetas. Então eles tinham esse amuleto de valorizar a tradição da mesma forma da lei dos profetas. É nisto que tinham um livro à parte, né? Porque o Torá, o Velho Testamento integral, não é? Que também contém os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente os 4 depois de Gênesis, é que neles existe o conteúdo da lei, apesar que em Gênesis está o primeiro mandamento, não da lei, mas o primeiro mandamento conhecido e depois absorvido pela lei, ele está no livro de Gênesis, né? A lei absorveu para si a lei mosaica e colocou ali. Quando nós começamos a pensar na tradição, os irmãos já devem ter ouvido falar do Talmud, né? Torá, Talmud são os livros sagrados dos judeus. O Torá, o conteúdo das Escrituras, e o Talmud é exatamente nele que contém a maioria das tradições judaicas que eram seguidas de uma forma cega pelos senhores rabinos, pelos escribas e fariseus. Eles tinham aquilo como a própria palavra de Deus na vida deles. Então eles olhavam para o Talmud. Talmud não é muito difícil chegar até nós, tá? Mas eles tinham essa validade desta forma. Quando Jesus, no versículo 17, diz: eu não vim destruir a lei, os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Nós notamos que há uma declaração direta em Lucas 16, quando diz que a lei
e os profetas duraram, ou então terminaram em João. Duraram até João, ou então terminaram em João. Então o que marcou essa separação muito grande entre a lei e os profetas foi exatamente João Batista, né? Marcou o ponto de mudança, pois as grandes verdades de Cristo, elas estavam veladas dentro da lei, chamada lei mosaica. Quando nós examinamos tudo dentro da lei mosaica, ela aponta realmente para Cristo. Os utensílios do templo, os objetos sagrados que você via no templo, eles tinham um simbolismo, uma tipificação acerca de Cristo e seu ministério. Os sacrifícios que eram oferecidos, eles eram também de uma forma tal manifestadores daquilo que Cristo haveria de ser. Então, quando Jesus aparece, tudo aquilo se cumpre em Cristo e há o encerramento de todas aquelas funções judaicas, aquelas funções sacerdotais, elas têm uma mudança muito grande. O problema sério é que os escribas e fariseus, eles não queriam ver em Cristo a realidade do cumprimento da lei e a manifestação dos profetas. Eles não queriam ver o cumprimento em Cristo. E por isso eles não aceitavam Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, né? Mas tudo no Velho Testamento apontava exatamente para Cristo. Na lei, quando você lê os livros da lei, quando você lê o próprio Gênesis, que não é um dos livros que contém lei, mas falei para vocês que contém um preceito que foi absorvido pela lei mosaica, você nota que a lei, os profetas, os salmos, até nos livros históricos, você começa a examinar, você vê na compreensão destes livros, tudo apontando para Cristo. Tá certo? Agora surge a primeira grande pergunta: o que consiste a lei de Moisés? Qual a importância da lei de Moisés? Qual a importância dessas 613 disposições, ordens e proibições que o povo aplicava erroneamente, aplicava o Talmud, muitas vezes contrariando a própria palavra de Deus? Como Jesus disse, vocês, com as vossas tradições, vocês procuram anular a lei. Então as tradições se tornaram até mais fortes do que a própria lei para os judeus naquela época. Isto começou a trazer uma grande confusão. Então a lei, meus irmãos, ela era dividida de alguma forma. Eu não vou citar a divisão ainda, que não é bíblica, que veio através dos exegetas, dos teólogos, da escolástica da Idade Média, né? Mas no judaísmo, você tinha dividido da seguinte forma: os 10 mandamentos, que no hebraico seriam as 10 palavras, né? Que regulam as relações entre Deus e o homem, em tudo aquilo que havia uma necessidade a ser feita. Esses 10 mandamentos que são colocados à prova por Jesus Cristo, não simplesmente no contorno da explicação da lei, mas na modificação de muitas coisas. Na modificação de muitas coisas, porque Jesus foi derrubando princípios que eram basilares dentro do judaísmo e estabelecendo os princípios do reino de Deus. Ele preparou através das bem-aventuranças um povo
para uma nova lei, um povo para um novo reino. Então ele não trouxe sugestões, ele trouxe mandamentos, só que ele explicava os seus mandamentos. Ele simplesmente não dizia é isto, ele dizia é isto, por causa disto, e vocês terão tal consequência. Consequência positiva, Jesus mostra. Mas podemos ver a consequência negativa no caso do não cumprimento às determinações do reino. E quando ele começa a penetrar nos 10 mandamentos, logo depois das bem-aventuranças, das beatitudes, ele começa a mostrar que na nova lei a aplicação dos mandamentos ela é muito mais severa, principalmente por causa da interpretação que Jesus dá ao mandamento. Porque na lei o mandamento era o seguinte: descumprir o mandamento, morte. Agora Jesus chega e vai determinar, não simplesmente a morte física como era determinada nos mandamentos, porque a punição dos mandamentos, dos 10 mandamentos, você notar, elas não são punições espirituais, elas são punições materiais. É a lei de Moisés, é a lei que foi perpassada para aquele povo, exatamente para que aquele povo tivesse um relacionamento entre eles. Então a aplicação na lei de Moisés normalmente era a aplicação material, era na carne, era a morte, a maior pena, a pena de talião, era uma das penas aplicadas. Normalmente, como Jesus substitui de uma forma tranquila todas estas leis. Porque você sabe que quando você matava um, porque você tem os 10 mandamentos, e você vem depois no compêndio bíblico explicando os 10 mandamentos. Digamos, não matarás, mas não diz qual é a pena. Mas adiante vai dizer, quem matar também vai morrer da mesma forma. Quem fizer isto, não adulterarás, é o mandamento. Mas depois a lei de Moisés também vai explicar o mandamento. Aquele que adulterar de tal forma sofre tal pena, assim, tudo penas corporais. Quando na lei do reino de Deus as penas não são corporais, as penas, pastor Elias, elas são espirituais. É a perca da vida eterna, não é a perca da vida material. No reino de Deus não é o castigo material, é o castigo espiritual, que é muito pior. Por isso que Jesus disse: não temam aqueles que te matam o corpo, mas temam aquele que, além de ter poder sobre o corpo, ele também pode lançar a alma do homem no inferno. Você vê que na lei de Moisés você não tem esta pena. Então as leis do reino de Cristo, elas são muito mais rigorosas do que as leis de Moisés. A diferença é que no reino de Cristo existe uma coisa chamada perdão, existe algo chamado arrependimento, e quando se dá o arrependimento e o perdão é concedido, a pena é perdoada. A pena é perdoada. Você sabe que havia também a espécie da perdão do perdão da pena no Velho Testamento. O homem pecava, ele ia ao templo, somente o templo de Jerusalém, ele levava o seu sacrifício para oferecer ali, e ao oferecer o sacrifício, o seu pecado, a pena do seu pecado era retirada. Mas era uma pena material. No reino de Deus a pena é espiritual. Continuemos um pouco. Então você tem a lei de Moisés explicada, você tem a lei de Moisés no livro do Êxodo, você tem no livro do Deuteronômio, mas você tem principalmente no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você tem o quê? Você tem a explicação da lei. Quando você chega no livro do Deuteronômio,
repete-se as leis e se dá mais função explicativa a elas, tá certo? Então a primeira parte, quando o primeiro mandamento de Moisés é entregue ao povo, ele começa no capítulo 12 do livro de Êxodo. Por que 12 de Êxodo? Porque 12 é quando há a instituição da Páscoa. O povo tem saído da terra do Egito, capítulo 12 de Êxodo, e ali começam a ser dados os mandamentos de Moisés. Tá certo? Eles começam a ser dados ao povo. Mas pastor, o senhor disse que tem um mandamento antes ainda que foi dado. Exatamente. Eu perdi aqui a anotação, mas eu creio que é no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus determina a Abraão a circuncisão. E a circuncisão depois é retirada e colocada na lei de Moisés. Muito bem. Então, feita a pergunta em que consiste a lei de Moisés. Quando se fala na lei de Moisés, geralmente o que se pensa nas igrejas, onde não há um conhecimento profundo acerca de lei, é que se está falando dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Mas é todo esse código que eu falei para vocês de ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamada de Torá. Tá certo? Torá significa a instituição, a instrução de doutrina. Então o Torá ele contém exatamente a doutrina. Aplica-se de uma forma específica aos 5 livros de Moisés. Mas o termo Torá, conforme eu já disse, ele é aplicado para todo o Antigo Testamento. Agora, de uma forma específica, são os livros de Moisés. De uma forma geral, todo o Velho Testamento é chamado de Torá. Tá certo? O que eu disse para os irmãos que os 10 mandamentos no hebraico são chamados simplesmente das 10 palavras. Tá certo? Agora, no Código de Moisés também havia o livro da aliança, das ordenanças civis e ordenanças religiosas. É a explicação gradativa dos 10 mandamentos. Quando você pega o livro de Levítico, o livro de Números conta muito da organização do povo, mas também tem isso. Tá certo? Parte do Gênesis e parte do Deuteronômio. Ali você encontra a explicação exatamente disto. Em conjunto, todas essas exposições no judaísmo é que formam a chamada lei de Moisés. Eu podia começar a entrar no assunto aqui daqueles que seguem, que se dizem seguidores do judaísmo, mas fazem uma separação total naquilo que deve ser feito na lei e aquilo que não deve ser feito na lei. Mas nós vamos exatamente com o tempo observar tudo isso. O que nós vemos no texto de hoje é que Jesus, ele se ateve aos 10 mandamentos de início para basear o começo da impregnação do que ele queria no seu reino. Por quê? Porque as 10 palavras eram mais importantes para o judeu em todo o contexto. Mas importante até o ponto do sabatista chamar de lei moral. Quando você tem o sábado, que não tem nada de lei moral, e quando alguém chama uma coisa de moral, o contrário daquilo é imoral. Então, para o sabatista, o resto do Velho Testamento é imoral, que é a lei moral. Ah, pastor, ele vai dizer que ali existem outros 2 tipos de leis: lei cerimonial e lei civil.
Mas quando nós estudarmos o contexto, nós vamos ver que o que ele chama de cerimonial e civil, existem conceitos da mesma forma que existem nos 10 mandamentos. Existe uma coisa interessante, uma figura bíblica que perturba a cabeça de muita gente. Abra João capítulo 1 e versículo 17. Diz o seguinte: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, então a lei, ela não tem dois fatores? Falta a graça e falta a verdade da lei? Ou a graça e a verdade estão manifestadas na lei? A graça e a verdade estão manifestadas na lei, só que não estão reveladas. E aquilo que eu disse, Cristo veio revelar a graça e a verdade. E quando Cristo revela a graça e a verdade, começa a acontecer uma modificação no mundo espiritual. O texto que eu falei da circuncisão, eu achei agora aqui. É Gênesis capítulo 17 mesmo, versículo 10 a 14. E Levítico capítulo 12, versículo 3. Está certo? Lá de Gênesis foi trazido para o conjunto judaico aqui. Então, conforme descreve o apóstolo Paulo, e abra aí para você ver Gálatas capítulo 3, nós vamos usar muito a Bíblia, mais do que o que eu vou falar, que os princípios bíblicos vão nos nortear. Gálatas capítulo 3, versículo 19, você vai começar a ver que na época de Paulo já havia uma grande discussão acerca da lei de Moisés, e essa discussão estava sendo feita dentro da igreja. Aqui não é uma discussão feita em qualquer lugar. É no meio da igreja da Galácia. Versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, a verdade teria sido pela lei. A verdade que traz aqui é a verdade acerca da justiça, ou seja, a justificação teria sido dada pela lei. Mas o versículo 2 diz assim: mas a Escritura aqui é lei, Escritura aqui é o Torá, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Aqui está a falha da lei. A lei de Moisés apontava o pecado, apontava a punição do pecado, mas não apontava a justificação do pecado. Aqui começa a diferença entre a lei e a graça revelada. Porque não adianta eu dizer que aquilo não presta e dizer que além de não prestar, traz tal consequência. Mas além disso, eu tenho que mostrar um meio para retirar aquela consequência. Quando a pessoa é esclarecida e se torna conhecedor de que está fazendo exatamente alguma coisa errada. Por isso que o Evangelho diz: filhinhos, não pequeis. Quando a gente fala em pecado, está falando o quê?
e morte espiritual. Se fosse só até aí, não estava sendo dada uma solução. Mas a Bíblia diz: mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. Você está entendendo como começa a diferença entre a lei e a graça? Uma aponta o pecado, mostra a condenação do pecado, mas não tem um meio para retirar a pessoa daquela situação. A graça não. A graça vê o pecado, reconhece o pecado, mas apresenta uma solução para o pecado. A graça maior do que a lei. Por quê? Porque aquilo que estava encoberto no plano de Deus começa a ser revelado em Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então a lei serviu o quê? Para conservar o temor no homem, para, ao se manifestar a graça em Cristo, o homem continuasse com temor, mas com a grande esperança. Tá certo? Aí ele vai falar que depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Tá certo? E vai falar no versículo 28, vai dizer que não tem mais necessidade de lei. Vai dizer: nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E agora vai tirar a proteção da lei de Moisés para colocar a bênção de Cristo através de Abraão sobre a pessoa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós somos descendência, não é de Jacó, nós somos descendência de Abraão. Por que, pastor, o senhor disse que não somos descendência de Jacó? Porque a descendência de Jacó tinha obrigação de guardar a lei. Porque a lei foi dada exatamente para eles. Tá certo? Então é gostoso observar isto e ver que nós estamos debaixo de uma graça diferente. Aí surge a pergunta: onde é que Cristo entra nisto? Em primeiro lugar, a lei de Moisés era um contrato. Um contrato unilateral que a outra parte aceitava e tornava bilateral, e ao aceitar o contrato assumia um compromisso. E era um compromisso escrito. A lei era escrita. Foi feito um compromisso com o povo judeu. Vocês vão começar a entender uma coisa bastante terrível. Eu vou dizer para os irmãos que eu creio que o plano da salvação se manifestou antes do tempo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos Deus mandou Jesus. Vou mexer na caixa de marihuana. A Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para o povo judeu. O plano da salvação a ser revelado
Ele poderia até demorar mais tempo, mas o povo judeu rejeitou Jesus. E como rejeitou, Jesus partiu para os gentios. Jesus disse: quer saber? Resolveu logo a situação toda. Ele veio para que era seu, os seus não receberam. Quando houve a rejeição, Jesus partiu para os gentios. E ao partir para os gentios, a salvação foi aberta para toda a humanidade imediatamente. Não sei se ali já seria aberto ou se iria demorar mais tempo. Mas a Bíblia mostra que de início Jesus veio para os judeus. Por que Jesus veio para os judeus? Para tirá-los de debaixo da lei. Você vê que Jesus não cumpriu nenhum preceito gentílico aqui na terra. Ele cumpriu toda a lei judaica. É verdade ou não é? Toda a lei judaica Jesus cumpriu. Se você examinar, Jesus cumpriu a lei dos sacrifícios. Jesus cumpriu toda a lei judaica. Ele nasceu debaixo da lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia. A lei estava marcando o seu corpo. Só que ele começa a mudar. Exatamente para começar o seu ministério, ele começou a trazer mudanças. Eu pergunto a vocês: Jesus, como judeu, ele precisava ser batizado para ser judeu ou bastava ser circuncisão? Hein? Vamos pensar. Jesus precisava ser batizado para ser um judeu com todas as características exigidas pelo judaísmo, pelo farisaísmo. Ele precisava ser batizado? Precisava, irmãos. Havia alguma exigência para ser batizado? A exigência era a circuncisão. Ao 8º dia ele foi circuncidado, foi levado ao templo, foi circuncidado, foi consagrado. Mas quando João Batista estava dentro da água, ele aproximou-se de João Batista. João Batista disse: eu não vou te batizar, porque eu que tenho que ser batizado por você, e você vem a mim. Jesus olha para João Batista e diz assim: importa que se cumpra em mim toda a justiça de Deus. Naquela hora Jesus estava invocando a cruz do Calvário, porque a justiça se cumpriria na cruz do Calvário. Naquela hora ele estava como que carregando os pecados da humanidade, naquela hora nas águas, como explica o apóstolo Paulo depois, dizendo: sepultados das águas pelo batismo. Será que Jesus, depois do batismo, ele foi um novo homem? Jesus olhou para a multidão e disse assim: alguém me mostra o pecado aí que eu tenho. Não é? Jesus batizou sem ter pecado. A Bíblia diz que Jesus confessou o pecado para ser batizado. Não. Naquela hora ali é como se Jesus já estivesse sendo crucificado. Porque a gente explica que o batismo, ele marca uma novidade de vida. O batismo de Jesus marcou o início do seu ministério, mas não uma novidade de vida por causa do pecado e a mudança de vida. Ele estava mostrando, no campo religioso, no campo espiritual, uma nova existência no mundo espiritual, quando ele assume a responsabilidade dos pecados da humanidade naquele batismo. Aquele batismo é como se eu e você estivesse sendo batizados. Ele começou ali a tirar o pecado do mundo. Por isso que João apresentou dizendo: esse Agnus Dei, esse vitória de pecado mundi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus apontou para João Batista. João Batista apontou para Jesus antes de batizar Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele não tinha pecado, se batizou.
Jesus era uma contradição, uma contramão de tudo aquilo que o judaísmo exigia. Por acaso, aqueles que assistiram o batismo de Jesus não pensaram uma coisa diferente? Aquela manifestação da Trindade no batismo de Jesus, Jesus das águas, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Não é que o Espírito Santo tem forma de pomba não, viu gente? Tem muita gente que desenha uma pomba que é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz que desceu uma pomba que era o Espírito Santo. Tá certo? E o pai falava: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. O batismo de Jesus foi um espetáculo diferente na humanidade, como foi a crucificação de Cristo. Se você fizer uma comparação entre o batismo e a crucificação, você vai ver coisas que aconteceram que nunca aconteceu com ninguém. Na crucificação você sabe o que aconteceu, né? Houve trevas sobre toda a terra, a terra tremeu. Sabe tudo que aconteceu na crucificação? Aconteceram coisas extraordinárias, como também aconteceu no batismo. Então, de repente, Jesus está iniciando alguma coisa diferente na modificação do sistema legal daquela época. Ele ia começar a pregar, ele ia começar o seu ministério. Segundo a Bíblia, um sacerdote diferente. No Velho Testamento, segundo a ordem de Melquisedeque, no seu nascimento, não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Ele não podia ser sacerdote. Mas você que lê Hebreus, você vê em Hebreus a manifestação do sacerdócio de Cristo. Cristo veio trazer a mudança em todas as coisas. A mudança para os judeus, a mudança para os gentios, a mudança na forma dos judeus virem à igreja, porque o judeu podia se tornar um judaizante, podia se tornar alguém que começasse a guardar a lei, acompanhar também os judeus em muitos ritos, através, em primeiro plano, da circuncisão. Ele começava a ser admitido a algumas coisas judaicas. E agora vem Jesus, depois do seu batismo, e começa a contrariar o pensamento judaico acerca da lei de Deus. Desculpem, da lei de Deus, não da lei de Moisés. Que da lei de Deus Jesus nunca contrariou. Perdão, hein? Da lei de Moisés. E que existe a lei de Moisés e a lei de Deus. É uma coisa que nós vamos fazer separação durante esse estudo. Jesus modificou a lei de Moisés. Ah, mas foi dada por Deus a Moisés, mas é conhecida como a lei de Moisés. Ele revelou tudo aquilo que ele sabia diante do Pai, ele nos revelou. Ele trouxe a revelação exatamente que Deus queria. Mas pastor, como Jesus modificou estas coisas? Se Jesus defende a lei, Jesus diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui está o mistério. Até que tudo se cumpra. Porque o sabatista diz: olha, está escrito, passa céu, passa terra, nem um tio, nem um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,17, Jesus diz: eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir.
Nós vivemos, irmãos, na chamada graça para o reino de Deus. A graça tem a sua lei. Moisés tem a sua lei. Nós não podemos viver com duas leis. Nós temos que viver em uma delas. E uma delas é aplicável e a outra foi cumprida por Cristo. Todos os seus preceitos foram pagos. Nós veremos isso, que quando Jesus disse: eu vim cumprir, ele não deixou nada sem cumprir. A lei de Moisés foi dada exatamente para o povo de Israel, mas para ninguém, para nenhuma outra nação. Se você abre Deuteronômio capítulo 4, versículo 8, o Senhor fala com o povo de Israel e diz assim: e que nação grande há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje nos propõe? Salmo 147, versículo 19 a 20, diz o seguinte: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Não fez isso para nenhuma outra nação, mas somente a estes. Levítico 26 e 46. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si aos filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. E Jesus veio para cumprir esta lei, porque esta lei não podia deixar de ser cumprida, nem um i e nem um tio. Dois sinais que existem na lei, na língua hebraica, dois pequenos sinais que existem na lei hebraica. Romanos capítulo 9, versículo 4. O salmista, o apóstolo diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. A Bíblia mostra que Israel é um povo especial, que Deus queria transformar em parâmetro para todos os povos. E foi a lei de Israel que a fez especial. A Bíblia exprime esta verdade. Você pode ver em Deuteronômio 7,6. Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Portanto, o Antigo Testamento era a única nação para a qual foi dada a lei de Moisés. A única nação. Naquela época existiam outras nações, existiam outros povos, povos que até queriam atrapalhar a caminhada de Israel, povos que eram primos dos israelitas, né? Nós temos Edom, que não quis deixar Israel passar por dentro dele, beber a sua água. Israel disse: eu compro, eu pago. Não, aqui você não vai passar. Eram primos dos judeus. Mas Deus disse: eu não escolhi Esaú, eu escolhi Jacó. Então foi uma preferência de Deus. Está sendo uma preferência de Deus. E nesta preferência, quando Deus manda Jesus para este povo preferido, este povo preferido rejeita Jesus. Aí a bênção sobra para nós. Sobra para nós. Sobra de uma forma específica. Você quer ver uma coisa que poderia ter trazido uma revolta muito grande naquela época com os gentios? Quando aquela mulher chegou para Jesus e disse: Jesus, minha filha. Qual foi a resposta de Jesus para a mulher?
Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus está dizendo o quê? Não é lícito pegar o que é dos judeus e dar para os gentios. Aquela mulher venceu. Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Jesus mostrou a rejeição pelos gentios, mostrou ou não mostrou? Mostrou que a missão dele foi direcionada. Você vê Paulo, Romanos 1,16, como é que diz? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para, primeiramente, do judeu. Por que Deus manda Cristo e Cristo cumpre a lei e retira a lei? Os gentios realmente entraram, que a porta estava fechada para os gentios de uma forma muito grande. Deus queria ganhar através de Israel, mas com a rejeição, Deus usou a rejeição através de Cristo e trouxe a mudança de todas as coisas. Mas o povo judeu não soube acatar exatamente aquilo que Deus queria que fosse acatado. A situação futura das nações ainda vão ser em torno de Israel. Nós veremos isso nessa continuação. Está certo? As nações da terra vão estar em torno de Israel. A igreja não, a igreja é um povo privilegiado, é um povo abençoado, é um povo comprado pelo sangue de Cristo. E nesta compra gloriosa pelo sangue de Cristo, nós passamos a ter um privilégio diferente entre todas as pessoas. Então nós vamos voltar ao assunto quarta-feira, penetrando mais um pouquinho acerca da lei, do conhecimento dela, e começaremos aqui novamente. Não cuideis que vem destruir a lei, os profetas. Não vim me rogar, mas eu vim cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que seja cumprido. Sem que seja cumprido. Mas como Cristo cumpriu, a lei foi retirada. Amém? Deus abençoe os irmãos. E quarta-feira